A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e hoje nós vamos meditar no Salmo de número 90. Ele é o primeiro salmo do quarto livro do Saltério. E esse salmo também é o mais antigo. Ele é um salmo cuja autoria é atribuída a Moisés. É o Salmo 90 e eu fui comparar, né? Eu fui olhar na revista atualizada, fui ver também na King James, estou lendo na Nova Versão Internacional. Todos eles apontam esse salmo para a autoria de Moisés. Então, vamos começar? O versículo de número 1 fala assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então, o versículo 1 e o versículo 2, Moisés começa declarando, adorando a Deus, exaltando o Senhor porque Ele é eterno, porque Ele é Senhor, porque Ele é soberano, porque Ele é imbatível, porque Ele é incomparável. E do versículo 3 em diante, acho que até o versículo 10 eu posso dizer, Moisés aí vai destacar o oposto, o fato de nós sermos exatamente aquilo que Deus não é. Deus é forte, nós somos fracos. Deus é limitado, nós somos limitados. Deus tem uma vontade que ninguém pode se opor e nós precisamos do Senhor para que a nossa vontade se estabeleça e etc. Né? Do pó viemos e para o pó voltaremos. Essa eu acho que é a mensagem principal. Então, no versículo de número 3, nós vamos ver assim, verso 3. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. E se você gosta de anotar referências, com certeza, né? Aqui está se referindo lá em Gênesis capítulo 3, verso 19, em que foi imposto aos homens, né, a Adão e a toda a raça humana, a consequência do pecado. Verso 19 de Gênesis 3 vai dizer: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tomado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, claramente, né, o versículo 3 de Salmo 90 é uma referência a Gênesis 3, versículo 19. Continuando, de fato, verso 4 do Salmo, de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrastas os homens. São breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. E muito interessante que um texto sempre chama à memória um outro texto, né? Lá em Isaías, capítulo 40, verso 15, fala assim: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Veja a proporção entre o nosso Deus e as nações, entre o Senhor e as nossas vidas, né? Quando diz aqui que nós somos como são como um breve sono, né? Tu arrastas os homens, são como um breve sono, são como a relva que brota ao amanhecer e que depois murcha. A ideia é mostrar que realmente nós somos pequenos demais diante do Senhor, dependentes, mas ainda assim o Senhor do universo nos ama. Apesar de toda a nossa fragilidade e da completa incapacidade que nós temos em dar qualquer coisa de volta para Deus, para que o esforço de Jesus Cristo na cruz tivesse valido a pena, ainda assim Ele nos ama e nos escolheu, simplesmente pelo seu eterno amor. E me recordo lá em Mateus capítulo 6, do verso 28 ao verso 30, onde Jesus estava falando a respeito da vida, né? E ele fala assim no versículo 28 do capítulo 6 de Mateus: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? E termina esse trecho com uma pergunta, né? Se Deus cuida das plantas, né? Se Deus cuida dos animais, se Deus cuida da natureza, como Ele cuida, quanto mais a nossa vida. Mas o salmo de Moisés vai dizer, nós também, né? Passamos muito rápido. Logo na sequência ele vai dizer abaixo que voamos, né? O tempo voa. Bom, vamos continuar a leitura. Estamos aqui no versículo 7.
Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70, 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. E aqui está o versículo que eu acabei de mencionar. Realmente, né? O tempo voa, nós voamos. É tudo muito rápido. Versículo 11. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Versículo 12, versículo lindo esse. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. E aqui Moisés, ele não está falando de contar os dias apenas como quem conta os anos da vida, mas eu também acredito que ele esteja se referindo a nós aproveitarmos o tempo com sabedoria. Que Deus nos ajude a olharmos para o tempo que passou, considerarmos o nosso passado, tirarmos as lições que tenhamos que tirar daquilo que passamos de bom e de ruim, e que a gente possa olhar para frente diante do tempo que ainda temos e fazer aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, né? Quando fala de alcançar, que o nosso coração alcance sabedoria, está falando a respeito de que nós somos pequenos, nosso futuro é incerto, a gente só consegue ter mesmo fé, esperança e alguma certeza em Deus, que cuida de nós, que não nos desampara, que vai à nossa frente quando nós rendemos a Ele o senhorio de todas as coisas. Então eu acho que essa oração de Moisés cabe muito bem para mim e para você, né? Que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Continuando no verso 13. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos, satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Porque só dá para eles cantarem, né, queridos? Só dá para nós cantarmos quando estamos satisfeitos com a presença de Deus, né? Essa é a verdade. Versículo 15. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. E Moisés termina aqui pedindo que o Senhor confirme as obras, né? Confirme aquilo que eles estivessem fazendo e que o Senhor viesse recompensar os anos que eles tinham passado debaixo do sofrimento, né? Moisés foi usado por Deus para tirar o povo da escravidão, uma escravidão que não estava prevista por Deus no sentido de ser a vontade do Senhor. Não era para eles terem permanecido no Egito tanto tempo. Eles foram lá por causa da fome e ficaram. E lá eles foram escravizados e ensinados em práticas que não agradavam a Deus. Mas o Senhor ouviu o clamor do povo que sofria debaixo da escravidão e usou Moisés para tirá-los. Então, Moisés aqui, né, enquanto caminhava no deserto, ele pede que o Senhor venha trazer o alívio, né? O alívio dos anos em que eles foram afligidos, né? E de todo o sofrimento, né? Versículo 15, e de todo o sofrimento que eles tiveram durante os anos. Mas, obviamente que Moisés, ele pede não apenas a bênção, vamos dizer dessa maneira, mas ele pede que o Senhor os ensine. Porque Moisés sabia que é um coração ensinável, é um coração sábio que vai livrar das consequências do juízo, das consequências das decisões, né? Que vai levar uma pessoa a tomar boas decisões e por isso se afastar da desgraça. É bem por aí. E eu penso, meus queridos, que é exatamente isso que o Salmo fala conosco, e essa é a lição dele para nós nesse dia. Que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias, né? A olhar para as situações que já vivemos, a considerar os erros que talvez tenhamos colhido pelas nossas decisões, mas não ficarmos presos no pensamento negativo. Ao contrário, a gente olha para os nossos erros, a gente aprende com eles e a gente procura, em nome de Jesus, não cair nos mesmos buracos, não é verdade? Mas a gente segue para o alvo, a gente segue para frente. E que nós possamos, com sabedoria, né, alcançando esse coração sábio, fazer boas escolhas daqui para frente, agradar o Senhor Deus com as nossas vidas, buscar a presença dele para entender qual é a vontade dele em cada decisão, seja no trabalho, seja
na criação de filhos, seja na vida conjugal, seja no ministério, seja em decisões que envolvem toda a família, ou seja, pequenas decisões, né, entre você decidir e exercitar o seu corpo ou simplesmente decidir ficar sem fazer nada. Que Deus possa conduzir, né, a nossa vida, porque, como diz o versículo 2, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele é Yahvé, né? Ele é o Deus soberano, o Deus todo-poderoso. Ele é o nosso Pai amado, que nos chama pelo nome. E Deus abençoe muito você. Eu espero te ver aqui no Salmo 91 amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço.